E aí, monstros? Tudo na paz? 100%. Professor Plínio Monstro de Língua Portuguesa na área para passar aquela aula imperdível para você que quer gabaritar português. Monstros, estamos com a série aí da banca IDCAP. Beleza? Então nós vamos trabalhar hoje um assunto super importante, banca IDCAP Cobra. Você que vai fazer concurso nessa banca, cola aí que hoje nós vamos ver acentuação gráfica. Tranquilo, monstros? Mas antes, não poderia deixar de fazer aquela pergunta básica. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Para tudo, vai lá, se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho para receber as notificações, beleza? Curta, compartilhe e comente. Chega para cá para a gente bagaçar português, porque a gente sabe trabalhar com você e direcionar os caminhos para você receber a grande aprovação. Beleza, pessoal? Então vamos nessa. Vamos ver hoje a acentuação gráfica. Vocês sabem que a acentuação gráfica é um assunto tranquilo, né? Já falamos sobre o uso do hífen, mas a acentuação é bem mais fácil do que o uso do hífen, né, pessoal? Porque ou a acentuação só tem duas coisas, duas maneiras de se cobrar. Ou a banca vai cobrar que você identifica o acento correto, ou ela vai cobrar que você justifique o motivo do acento. Tudo bem? Então vamos ver como é que funciona isso na prática. Nós trouxemos aqui algumas questõezinhas básicas para você detonar. Vamos lá, monstros. Olha o que diz a primeira questão. Questão da banca IDCAP, certo? Nos Estados Unidos, mais de 25% da população está exposta ao ar considerado não saudável pela Agência de Proteção Ambiental do país, segundo um relatório de uma organização climática. Aí a questão diz assim, ó, de acordo com as regras de acentuação, é correto afirmar que. Pronto, vamos ajuste e vamos ver aquela que a justificativa esteja ok, não é? A correta. Letra A. Está e país são vocábulos com terminações diferentes. Verdadeiro, né? Um termina em A e outro termina em S. Ok, pessoal? São vocábulos com terminações diferentes. Ok, mas acentuados pela mesma regra. Monstros, veja, justificativa. Você precisa saber o motivo, a justificativa, certo? Porque IDECAP cobre isso aí. Beleza? Então fique ligado nas justificativas, ou seja, nas regras de acentuação. E aí você tem que saber, primeiro, toda vez, se forem, você tem que saber primeiro que elas são oxítonas, ou paroxítonas, ou proparoxítonas. Essa é a primeira coisa a saber. A palavra está. Qual é a sílaba tônica dela? O que é oxítono? É quando a sílaba tônica recai na última. Então, está. Tá aqui, ó, está oxítona. Aí eu preciso saber a regra da oxítona. Olha só. Todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens são acentuadas. Terminar nas vogais A, E, O, seguidas ou não de S, beleza? E terminar em ou em são acentuadas. Não tem pra onde correr, beleza? Oxítono terminado em A, recebe acento. Esse é o motivo de estar. Estás, eu estou, tu está, ele estás. Tanto está quanto estás, tem que ter acento seguido ou não de S, porque é oxítono terminado em A. Agora vamos para país. Ai, país, não é assim que separa? País, ela é uma oxítona. Monstro, só que ela é oxítona, de fato. Porém, não é a mesma regra. Por quê? Porque país, isso aqui, monstro, olha, isso aqui é um hiato. Olha. O que é o hiato? O hiato é o encontro de duas vogais, só que em sílabas o quê? Diferentes, sílabas separadas. Como é que vai funcionar isso, professor Monstro? Toda vez que o hiato, pessoal, lembre-se da vogal I ou U, certo? Só pode ser o hiato dessas duas, só pode ser o hiato dessas duas vogais. Esse hiato tem que ser tônico, ok, logicamente. Ele tem que estar sozinho, o hiato tem que estar sozinho, ou com S, tudo certo? Beleza? E antecedido de vogal. Antes tem que ser vogal, não pode ser semivogal. Se for semivogal, Plínio Monstro, não tem acento. Se ligaram? Sacaram aí na dica? Hiato de I ou de U
tônico, sozinho ou com S e antecedido de vogal. Olha aqui, é país. Hiato, né? Olha, país é um iadinho de U. É tônico, está sozinho, não. Tá com S, mas pode. E antes vem o quê? Vogal. Essa é a regra de país. Aí a questão diz, acentuados pela mesma regra. Não é mesma regra, galera. São regras diferentes aí. Uma é da oxítono terminada em A e a outra é do hiato. Letra A, tá fora, tá incorreta. Letra B. Relatório e agência são vocábulos acentuados pela mesma regra. Vamos ver. Vamos separar. Lembre-se que tem que saber separação silábica, viu, turma? Relatório. A sílaba tônica, essa aqui, a penúltima. Toda vez que a sílaba tônica for a penúltima, nós chamamos isso de paroxítona. Paroxítona terminada em ditongo. Toda paroxítona terminada em ditongo, pessoal, tem que receber acento. Agência, agência, sílaba tônica, agência, paroxítona. Paroxítona terminada em quê? Ditongo. Paroxítona terminada em ditongo tem que receber acento. Bagaçamos, letra B de bagaçamos, de brocamos. Ok, pessoal? Se ligou aí? Porque letra B é a alternativa correta, porque tem a mesma justificativa. Não esqueça, qual é a regra das paroxítonas? Lembre-se da palavra rouxinol. Isso aqui é dica, viu, monstros? Olha. Como assim, professor? Rouxinol é o seguinte, olha. Paróxito terminado em R tem que ter acento. Paróxito terminado em O, não totalmente, mas terminado em ONS. Terminado em ON. Paróxito terminado em U, não totalmente, mas terminado em uns e us. Uns e us. Paróxito terminado em X tem que ter acento. Paróxito terminado em I tem que ter acento. Paróxito terminado em N tem que ter acento. Paróxito terminado em O já falamos. E paróxito terminado em L. Todas essas letras da palavra rouxinol, pessoal, são as terminações. Ok? Isso vai ajudar você aí. E lembre-se também da palavra psio. Ok? Como assim, professor monstro? Psio é paróxito terminado em PS, né? Bíceps, tríceps, paróxito terminado em I, não é? Paróxito terminado em U. Não tem, mas tem uns e us. Beleza? Letra B é a resposta. Letra C. Saudável recebe acento pela formação do hiato entre U tônico e a vogal A. Pessoal, vamos ver? Saudável. Olha, paroxítona terminada em quê? L. Olha aqui, monstros. Olha aqui a dica. Olha. Paroxítona terminada em L. Tá em roxinol. Olha. E a questão diz que é hiato. Não é regra de hiato, pessoal. Aqui não tem hiato, certo? Aqui é paroxítona terminada em L. Letra C tá fora. Vamos à letra D. Há 4 vocábulos proparoxítonos presentes na frase. Vamos considerar proparoxítono. Só tem climática, né, pessoal? Aqui, vamos lá. Nos Estados Unidos, mais de 25% da população está... Não, ele não fala de... todo proparoxítono, vocês sabem que toda a regra da proparoxítono tem que ter acento, não é? E aqui, nesse período, a única palavra proparoxítona é climática. Aqui climática. Climática. Antepenúltima, proparoxítona é essa alternativa. Não tem 4 vocábulos, é um apenas. Alternativa correta, B de bola. Monstrão, tá gostando aí das orientações, das dicas? Se inscreva no nosso canal, ok? E siga a gente também lá no Insta, beleza? E compartilhe com seus amigos, né? Curta aí, comente para ajudar a fortalecer esse canalzinho, certo? E ele vai se tornar grande para ajudar vocês todos, porque aqui a gente trabalha com o sonho de vocês. Nós queremos ver vocês aprovados. O sucesso do Plínio Monstro é o sucesso dos seus alunos. Só vão ter sucesso se vocês tiverem. Então, vamos lá, segue a gente para a gente bagaçar. Vamos à próxima questão? Próxima questão diz o seguinte, o abacate também é um grande aliado para melhorar o perfil do alto colesterol e açúcar no sangue, explica a especialista. Muito bom.
Vamos ver o que que a questão diz. O vocábulo saudável, ó, já vimos uma questão sobre isso, né? Está acentuado corretamente. Saudável está acentuado corretamente porque, pessoal, é ó, paroxítona terminada em quê? Em L. Toda, lembre de rouxinol. Toda paroxítona terminada em R, L, X, N, PS, I, us, uns, ons, ãos e ditongo tem que ter acento. Aí a questão diz: identifique a alternativa em que os vocábulos também estão corretamente acentuados. Veja, galera, essa daqui não precisa você saber a regra, porque basta você saber. Se você sabe que tem acento, perfeito. Agora, você não sabe, vai para a regra, monstro, porque a regra bate certinho. Não tem como errar. Vamos para a letra A. Mórbido, república e juízes. Olha. Mórbido, olha. Última, penúltima, antepenúltima. Toda proparoxítona tem que ter acento, tá ok? República, é proparoxítona. Toda proparoxítona tem que ter acento. Monstro, juízes, ó, juízes, ó, hiato, um hiato de I ou de U. É tônico, está sozinho e antes vem vogal. Tá ok? Essa é a resposta. Simples assim. Já demos a justificativa, você sabe que todas as palavras têm acento, não é? Todas têm acento aí. Beleza? Letra B. Heróico, paciência e árvore. Galera, muita atenção. Ó. Herói, paroxítona. Toda paroxítona, não esqueçam, toda paroxítona com ditongo é I, não é terminada, viu? É dentro do ditongo. Toda paroxítona com ditongo é I ou aí, perdeu o acento aí, caiu. Beleza? Heróico não tem mais acento. Ok, monstros? Ai. Heróico, como por exemplo também Android, não tem mais acento. Paranoico, joia, jiboia, ideia, assembleia, colmeia, europeia, Coreia. Essas palavras com paroxítona com ditongo é I, ó, I, perderam acento. Agora, herói, cuidado, viu, aí? Herói mantém, viu? Porque herói tem oxítona terminada em ditongo aberto eis, oi, eu. Beleza? A regra dessa aqui é essa. Eis, oi, eu. Beleza, monstros? Então, herói, anzóis, destrói, constrói, certo? Todas essas continuam tendo acento. Então, letra B tá fora. Letra C. Prótons, ideia, espátula. Prótons, porque paroxítona terminada em quê? Em ons. Toda paroxítona terminada em ons tem que ter acento. Tá ok? Ideia, separando como ideia, paroxítona. Olha aqui, monstros, olha. Paroxítona com I. Perdeu o acento. Ideia, assembleia, Coreia, europeia, colmeia, certo? Sacaram aí estreia e espátula. Ó. Como é que separa? Proparoxítona. Toda proparoxítona tem que ter acento. Ó. Tem uma que não tem, né? A ideia tá errada. E letra D, juiz, estática e fórum. Turma, juiz, ó, separa aqui. Ó. Isso aqui é regra do hiato. O hiato de I é o hiato de I. É tônico, sim. Antes vem vogal, U. Só que ela tá seguida de S, monstros? Não. Ela tá seguida de Z. Não pode. Se juiz fosse com S, digamos que juiz fosse escrito com S, o som é o mesmo. Né? Juiz, que esse Z tem som de S, né? Não tem som de ser de zangão, né? De zebra, não tem som. Esse som de Z, né? Z, Z. Aí você tem uma consoante, não é S. Por isso que juiz não tem acento. São juízes, juízes têm. Ok? Estatística, na verdade, estática, é proparoxítona. Todas proparoxítona é acento. Fórum, paroxítona terminada em Fórum, álbum. Beleza, monstros? Alternativa correta, letra B, letra A de aprovado. Tudo tranquilo, 100%. Show de bola. Vamos a mais uma questãozinha. A próxima diz assim: avalie as afirmativas a seguir
Identifique aquela que apresenta uma informação quanto à acentuação. Aqui tem a ver, né, pessoal, com a regra, né? Se ele pede uma questão aí de justificativa, né, uma questão de julgamento, tem que ter a regra. A letra A. O vocábulo modificáveis é acentuado pela mesma regra de aloés. Vamos ver. Modificáveis. Olha, qual é a sílaba tônica? K. Paroxítona. Última, antepenúltima, não é isso? Última, penúltima. Olha, termina em quê, pessoal? Olha, ditongo. Paroxítona terminada em ditongo tem que ter acento, certo? A regra aqui é da paroxítona. Aí vamos para aloés. A, lo, es, não é assim? A, loes, ninguém separa com duas sílabas. A, loes, não existe. É a, loes. Qual é a sílaba tônica? Essa daqui, né? Oxítona, não é isso? Terminada em que? É, seguida ou não de S. É a mesma regra, pessoal? Não, se já foi da oxítona, já está errada. Letra A está fora. Não pode porque não é a mesma regra. Uma é paroxítona terminada em tongo, a outra é oxítona terminada em E. Beleza? Letra B. O vocábulo história é acentuado pela mesma regra de Niágara. Vamos ver? Olha, histórica. Histórica, não é assim? Proparoxítona. Se é proparoxítona, toda proparoxítona tem acento, galera. Né? E Niágara. Niágara. Última, penúltima, antepenúltima. Mesma justificativa. Bagaçamos. Destruímos vapor. Aí é fácil, né, monstros? Toda proparoxítona tem que ter acento, mesma coisa histórica. Certo? Letra C. A supressão do acento de pública implicará em mudança de classificação, passando de proparoxítona para oxítona. Vamos ver? Olha, separou aqui, não é isso, turma? Aí você tem uma proparoxítona, passando de proparoxítona, sim. Se a gente tira o acento, aqui é pública, que é um substantivo. Se a gente tira o acento, fica ele publica, paroxítona, publica, estão vendo? A sílaba que mais se estende, publica, paroxítona. A questão diz que é oxítona, tá errada, né? Não tá correta aí, porque passou de proparoxítono para paroxítono. Cuidado que existem palavras, né, que a gente tira o acento e ela forma uma nova palavra, viu? Por exemplo, árvore. Se você tirar o acento de árvore, fica arvore, presente do subjuntivo, que é o arvore, do verbo arvorar, né? Existe esse verbo, professor? Sim, o verbo arvorar. Arvorar é o quê? Plantar árvores. Certo? Até. Até. Se você tirar o acento de até, né? Até é uma preposição. Se você tirar o acento de até, fica at, que é o at, do verbo atar. Olha, você é cowboy, olha. Lançou a corda, você atou. Então, que eu ate, que tu ates, presente subjuntivo, né? Crítica. Aí é um substantivo, crítica, mas se você tira o acento, fica critica, ele critica. Normalmente passa de substantivo para verbo. Ok, pessoal? Questão C, item C, errado. Letra D, o vocábulo saúde é uma paroxítona. Sim, é paroxítona, acentuado pela mesma regra de diária. Vamos ver? Saúde é uma paroxítona. Só que a regra, pessoal, não é de paroxítona. O que é isso aqui? O encontro de duas, o que é? Duas vogais, sílabas separadas. Isso é hiato. Então, a regra daqui de saúde é a regra do hiato, certo? Não é uma paroxítona. Não é paroxítona, mas não é acentuada por esse motivo. Agora, diária. Diária. Paroxítona terminada em quê? Ditongo. Toda paroxítona terminada em ditongo tem que ter acento. É o mesmo motivo? Não. Questão também errada. Item D também errado. Tudo tranquilo, galera? 100%. Finalizamos mais uma vez nossa aula show com grande estilo, com grande sucesso. Vocês estão vendo que a acentuação da banca IDCAP é tranquila. Monstros, continue estudando, focados.
com bastante afinco, estudem regularmente, certo? Não sou o coach, não sou o mentor, mas estude pelo menos um dia sim, um dia não. Se você não tem tanto tempo, um dia sim, um dia não. Não deixe para estudar só um dia na semana. Toda segunda eu estudo português. Não. Segunda, quarta, sexta, domingo. Ok, pessoal? Faz assim e você vai ter sucesso. E acompanha o Monstro, siga a gente lá no nosso Insta e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado, até o próximo encontro. Fui, galera, aquele abraço.